Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje vamos trabalhar o tema Antigo Regime e Iluminismo. Esse é um assunto bastante interessante porque ele é um assunto muito atual também. Quando nós falamos de Iluminismo, nós estamos falando de tudo que diz respeito à educação, não só antigamente, mas também nos dias de hoje, a emancipação das pessoas. Bom, mas em relação a esse tema, quando e onde surgiram esses assuntos? Onde aconteceu esse famoso Antigo Regime? Quais as suas principais características? Pois bem, o Antigo Regime foi a forma de governo que predominou principalmente na Europa durante a época moderna. As principais características desse Antigo Regime, é importante que nós entendamos essas características para nós também conseguirmos entender que isso levou a um movimento filosófico chamado Iluminismo. Pois bem, o Antigo Regime era a forma de governo que predominou na Europa durante a época moderna. Dentre as suas características principais estão uma sociedade rural, muito diferentemente da sociedade que nós temos nos dias de hoje. A sociedade do Antigo Regime ela era predominantemente rural. 80% das pessoas da época do Antigo Regime viviam no campo, eram camponeses, eram agricultores, eram fazendeiros. Então essa era uma característica interessante. Uma outra característica era o alto grau de analfabetismo entre as pessoas. Então nós temos essas características interessantes. O regime político da época era o regime absolutista, ou seja, o rei governava sozinho, com poderes absolutos e quase nunca questionáveis. Havia uma divisão da sociedade em 3 estados. Havia uma divisão da sociedade em clero, nobreza e terceiro estado. O clero e a nobreza eram estados que tinham muitos direitos, mas que nunca pagavam impostos, eram 2 camadas da sociedade extremamente privilegiadas. E enquanto o terceiro estado eram apenas as pessoas que viviam para trabalhar e sustentar o primeiro e o segundo estado. Portanto, era um sistema jurídico injusto, porque naquela época havia, de alguma maneira, havia uma impossibilidade da pessoa ascender socialmente. Era quase impossível haver uma mobilidade social. Por quê? A sua condição financeira e social ela era determinada no momento do seu nascimento. Ou seja, se você nascesse filho de pais camponeses, pois o seu destino já estaria traçado. Você seria camponês, ou seja, não havia possibilidade de ascensão social. Portanto, era uma sociedade dividida de forma muito desigual e onde não havia uma igualdade jurídica. Os nobres, os clérigos, além de não pagarem impostos, quase nunca eram julgados pelos crimes que cometiam e sempre caía nas costas da pobreza dos camponeses pagar a conta de todo o sustento da sociedade. O sistema econômico que prevalecia na época era o famoso mercantilismo. O mercantilismo era um sistema econômico onde o Estado controlava tudo na economia dependia das ações do rei, do soberano. Então essas são as principais características do Antigo Regime. Uma influência muito forte da igreja, uma centralização do poder nas mãos do rei, do soberano, uma desigualdade social absurdamente grande e toda essa situação caótica levou ao surgimento, a partir do século XVII, de pensadores, de filósofos, de estudiosos, um movimento que ficou famoso por ter sido conhecido como Iluminismo. O movimento iluminista ele predominou na Europa, principalmente no século XVIII, que é historicamente conhecido como o século das luzes, pois esses filósofos defendiam que a sociedade deveria deixar de se guiar pelo fanatismo religioso, pela ignorância e passar a ser guiada pela luz da razão, do conhecimento, do saber. Um movimento muito interessante. Vejam bem, uma das características centrais do movimento iluminista estava nessa disputa, onde eles defendiam que a razão deveria se sobrepor à fé das pessoas. Um forte predomínio da divulgação do conhecimento através da enciclopédia, que foi uma espécie de junção de todos os principais conhecimentos existentes na época para uma divulgação mais ampla para a sociedade. O iluminismo ele valoriza a dúvida, a curiosidade, o questionamento, ou seja, a busca do conhecimento.
defesa do liberalismo, dos direitos individuais, como a vida, a liberdade, a propriedade e o uso da razão. Os filósofos iluministas foram extremamente defensores das liberdades individuais. Liberdade, por exemplo, de escolha da sua própria religião. Eles defendiam que o cidadão deveria livremente optar se queria ou não seguir uma religião e qual religião seguir. Uma questão de liberdade. Muitos desses filósofos defendiam, por exemplo, a responsabilidade, defendiam, por exemplo, o direito à propriedade, o direito de igualdade. Um deles, como Voltaire, por exemplo, defendia a liberdade de expressão, ou seja, mesmo que eu não concorde com o que você fala, mas eu defendo o direito de você falar o que você quiser. Ficou muito famosa essa frase do Voltaire: posso não concordar com nada que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito que tu tens de dizer. Ou seja, eu não sou obrigado a concordar com o que você pensa, com o que o outro pensa, mas eu sou obrigado a respeitar o seu direito de falar, de se expressar livremente. Tá? Então, são muitas das ações defendidas pelos iluministas. Então, no campo do liberalismo político, nós tivemos a defesa de uma Constituição, de uma igualdade jurídica, para que todos fossem julgados igualmente, separação dos poderes, tendo em vista que naquela época, na Idade Moderna, todo o poder se concentrava nas mãos de uma única pessoa, o rei. O rei, ele era ao mesmo tempo o executivo, o legislativo e também o judiciário, porque apesar de não ser ele somente que elaborava tudo, mas era ele quem determinava tudo, ele tinha um poder soberano sobre todas as decisões entre os três poderes. Então os iluministas defendiam uma separação dos poderes, exatamente para acabar com esse regime absolutista. Representação eleitoral censitária, que a sociedade tivesse participação na escolha do seu representante. Estado garante direitos individuais dos cidadãos. Os principais defensores desses ideais foram John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Montesquieu, por exemplo, ele foi um grande defensor da separação dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário, coisa que nós temos hoje em dia. Ainda hoje nós temos esses poderes divididos, graças em parte a esse pontapé inicial dado pelos filósofos iluministas do século XVIII. E em relação ao liberalismo econômico, nós tínhamos algumas iniciativas também desses filósofos, no sentido da livre iniciativa, tendo em vista que naquela época o Estado controlava tudo, todas as ações econômicas eram dinamizadas, eram controladas pelas ações do Estado. Uma livre concorrência era defendida pelos iluministas, a lei da oferta e da procura, um dos mais famosos defensores do liberalismo econômico foi o Adam Smith. A não intervenção do Estado na economia são princípios vigentes ainda hoje. Claro que as ideias liberais elas foram sendo incorporadas, elas foram sendo reelaboradas, elas foram sendo incrementadas e claro que a visão econômica ela é predominante dependendo de uma época histórica, ok? E nós tivemos aí como principais defensores do liberalismo econômico Adam Smith e David Ricardo. E nós tivemos um fato interessante, bastante importante nessa época, que foi o despotismo esclarecido. O que foi o despotismo esclarecido? Com base nesse movimento iluminista de defesa do conhecimento, alguns reis, alguns déspotas, tiranos absolutos, eles começaram a adotar nos seus governos o auxílio, a orientação de alguns filósofos iluministas para tomarem as suas decisões. Um exemplo disso foi o próprio regime português. O Marquês de Pombal ficou muito famoso na história de Portugal por ele ter incrementado na administração, apesar de ele não ser o rei, mas ele foi contratado pelo rei, Dom José I, se não me falha a memória, para fazer toda essa reforma administrativa do Estado português. Então o Marquês de Pombal ele incrementou na gestão portuguesa essas ações iluministas, esses conselhos, fez uma excelente reforma em Lisboa, fez uma reforma também no ensino português, que a gente pode colocar em consideração que houve aí muitos pontos positivos, mas um ponto negativo muito forte dessa época da administração de Pombal foi a expulsão dos padres jesuítas aqui da colônia brasileira, porque naquela época a única forma de ensino que o Brasil colonial tinha era a presença dos jesuítas.
do Marquês de Pombal, justamente por fazer esse combate, a intervenção da igreja nas questões que não dizem respeito à fé, como por exemplo o ensino. Ele expulsou os jesuítas de Portugal. Então, para Portugal especificamente, isso não foi tão prejudicial, porque haviam outros meios, né, de se incrementar uma educação de qualidade. Mas no caso do Brasil colônia, isso foi um desastre, porque a única forma de se promover uma educação minimamente no Brasil colonial era a presença dos jesuítas. Então isso para o Brasil colônia foi um desastre, do ponto de vista educacional. O iluminismo influenciou revoluções como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Os ideais iluministas, eles ganharam o mundo. Pela primeira vez na história, alguém estava dizendo que aquele sistema não era justo, que os reis eles não eram fruto da providência divina, porque assim que era colocado, o rei era como uma espécie de Deus na terra. E os súditos cabia apenas reconhecer, obedecer cegamente e nunca questioná-los. Então é uma sociedade extremamente desigual, extremamente fundamentada no fanatismo religioso, fundamentada no absolutismo. Portanto, um assunto de extrema importância. Obrigado.